Olá, meu nome é Letícia e hoje eu vou falar para vocês sobre propriedade intelectual. E o que seria propriedade intelectual? É a proteção do intelecto, daquela invenção, daquela inovação ou de qualquer coisa que for criada pela mente humana. Ela pode ser dividida em propriedade industrial, que tem as criações industriais, como as patentes, os modelos de utilidade, além de desenho industrial, e em sinais distintivos, são as marcas, as indicações geográficas. Ela também tem ah, o que abarca o ramo da propriedade intelectual, tem o direito autoral, que é o direito do autor, o direito de software, os cultivares. Hoje eu vou falar especificamente para vocês sobre a parte de propriedade industrial, da Lei de Propriedade Industrial 9.279, de 1996, e as criações industriais referentes a patentes de invenção e modelo de utilidade. E por que é importante que vocês saibam sobre patente? Porque além de ser uma delícia, um desafio intelectual muito gostoso, vocês vão ver como é interessante e é motivador, a gente fica sempre com vontade de aprender um pouco mais. Eu falo que, por mais que eu entenda e que eu aprenda, eu tenho ainda muito a aprender. É um ramo muito bacana também para que vocês consigam se capacitar e se diferenciar no mercado. Para vocês entenderem, hoje eu trabalho só com isso, exclusivamente com patentes, e eu tenho muitos clientes e muita gente, então eu quero capacitar mais gente, inclusive, para me ajudar na minha consultoria. Porque existe muita gente boa no mercado, muita gente técnica, que ela não tem noção de que ela pode atuar nesse ramo. Então, nas aulas que eu tenho dado na Unicamp, meus alunos que têm interesse, eles também me ajudam muito na consultoria, eles vão aprendendo junto, vão fazendo, e eu acho que é um ramo muito interessante para quem gosta de fato de estudar e se diferenciar. Além de você poder fazer isso da sua própria casa. Então, tem várias vantagens em você conseguir se capacitar para trabalhar em patentes. E mesmo que você não queira atuar nesse ramo, você já está bem no seu ramo de atuação, você já tem outras ideias, assim, outro foco para a sua carreira, é interessante que você saiba que existe toda a estratégia de busca para que você consiga, se você quiser desenvolver um produto ou ajudar alguém a desenvolver, você consiga mapear o mercado antes de você fazer iniciar o investimento no desenvolvimento. Então, existem várias possibilidades e várias vantagens de você aprender sobre patentes. Então, vamos lá. Só para entender um pouquinho, a patente ela está dentro desse ramo maior, que é de propriedade intelectual, e dentro da propriedade intelectual, a propriedade industrial. E a propriedade industrial, ela está nessa lei 9.279 de 1996. Nesse artigo 2º, ela fala que a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial tem que considerar interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país, que ele efetua-se mediante a concessão de patentes de invenção, concessão de registro de desenho industrial, concessão de marcas, repressão à falta de indicação geográfica e repressão à concorrência desleal. O que eu acho importante vocês destacarem aqui, vocês entenderem? Que a proteção desses direitos, ele considera o interesse social e o desenvolvimento tecnológico. Quer dizer, é um equilíbrio sutil entre o que a gente pode disponibilizar para a sociedade e o que você vai ter de exclusividade, de monopólio temporário, para que você consiga manter o investimento nesse desenvolvimento e fazer o país crescer. Então, esse equilíbrio é um equilíbrio bem sutil e a gente precisa entender como que funciona esse mercado, essas patentes, para que você consiga entender o que de fato tem mérito e o que de fato não tem, o que tem que ser uma exclusividade e o que pode ser um domínio público, que a gente fala que pode ser livre para exploração comercial e atender ao interesse social. Então, vamos lá. Como eu comentei com vocês, a propriedade intelectual é um macro-ramo. Dentro da propriedade intelectual, a gente fala de direito autoral, de software, cultivar. Hoje, a gente vai falar especificamente de propriedade industrial, abarcada na Lei 9.279 de 96, das criações industriais, patentes de invenção e modelo de utilidade. Então, o que é uma patente? A patente é um título de propriedade temporária sobre uma invenção ou modelo de utilidade, outorgado pelo Estado aos inventores e titulares, que podem ser pessoas físicas ou jurídicas. E por que o Estado outorga esse título? Por que ele concede essa exclusividade, esse monopólio? Por que fica aquela pessoa única, exclusivamente durante um período específico, para desenvolver, para vender um produto? Porque o inventor ele vai detalhar especificamente o que ele inventou. Então, ele vai permitir que a sociedade tenha um ganho muito grande em conhecimento. As pessoas que quiserem, depois desse período de exclusividade, copiarem aquele produto ou se beneficiarem daquela tecnologia, elas estarão livres para fazê-lo. Então, é a contrapartida. O inventor detalha todo o conteúdo técnico da invenção e ele tem uma exclusividade por um período específico. Então, qual que é o objetivo da patente? O inventor oferece à sociedade um novo bem,
que é um novo conhecimento, uma inovação, e ele vai divulgar a informação técnica que permite ele até chegar àquela invenção. E a sociedade? A sociedade oferece a ele a exclusividade de exploração. A produção e a comercialização daquele objeto da invenção vai ficar protegido, vai ser exclusivo daquele inventor durante um período específico, que são 20 anos a partir do depósito, ou pelo menos 10 anos da concessão. Além da patente ser esse objeto de exclusividade, permitir essa característica do monopólio por um período, né, um monopólio temporário, a patente também serve como uma fonte de informação muito rica. Então, independente de você querer patentear alguma coisa, você pode utilizar a patente como fonte de informação. Ela vai ter informação mais recente em relação a qualquer assunto, ela vai identificar as tecnologias emergentes, as tendências de mercado, e você consegue, inclusive, mapear a previsão de novos produtos. Então, hoje, por exemplo, existe lá no INPI um trabalho muito bacana feito, que eles chamam de monitoramento das patentes relacionadas ao Covid, e eles monitoram todas as patentes que são relacionadas ao Covid para mapear qual que vai ser a tendência, de onde vai vir a vacina, qual o produto que tem tido mais depósito de pedido de patente, enfim. Esse mapeamento, que é o observatório do Covid, que o INPI tem feito, é muito interessante. Ele vai mapear a tendência naquele momento, né, nesse momento agora da pandemia, para que seja possível identificar qual seria a linha de pesquisa, onde poderia existir alguma maneira de encontrar uma solução para o problema atual. Então, a ideia é que o pedido de patente tenha a descrição detalhada da tecnologia. Em geral, as patentes têm que estar bem descritas, é um dos requisitos de patentabilidade que a gente chama de suficiência descritiva. E a partir desse detalhamento, a gente consegue aprender como fazer, por exemplo, um novo medicamento, uma nova formulação, ou então em outros ramos, qual que seria o detalhe, o pulo do gato, que seria possível você desenvolver uma tecnologia a partir do momento que a patente se tornar em domínio público, né? E um aspecto muito importante, que é uma dúvida muito comum quando eu dou aula, é em relação a qual país que a patente vai proteger. Se você depositou a patente no Brasil, ela vai proteger o território brasileiro. Você depositou nos Estados Unidos, ela protege os Estados Unidos. Se você depositou em 10 países, ela vai proteger, claro, depois de concedida, óbvio, né? O pedido de patente, ele vai ter o exame de acordo com cada país. E assim que essa patente for concedida, essa exclusividade vai ser possível no país em que ela tiver sido concedida. E esse exame é territorial. Não existe uma patente mundial. Então, por exemplo, uma dúvida que costuma surgir: mas eu tenho aqui, estou desenvolvendo alguma coisa que eu sei que não foi patenteada no Brasil, mas foi lá nos Estados Unidos. Eu posso fazer isso? Se ela não tiver de fato a patente aqui, o que você está fazendo for alguma coisa inovadora, você pode sim, mas aí você talvez não consiga patenteá-la aqui. Se for exatamente aquilo que você copiou de uma patente americana, você tem a liberdade de explorar aqui, se ela não estiver aqui no Brasil, você tem que fazer essa busca bem feita. E aí você não vai conseguir patentear aqui, porque o NPI vai achar esse documento americano e vai falar: olha, esse documento, sua invenção é muito parecida com essa outra patente aqui. Outra dúvida que as pessoas costumam ter é assim: eu sei que essa patente aqui, que eu tô trabalhando num produto, num projeto, enfim, e eu sei que aqui eu consigo fazer uma patente e depositar aqui no Brasil, mas eu quero vender lá nos Estados Unidos. Então, deposita nos Estados Unidos também. Então, no fundo, você tem que tentar entender aquilo que você está inventando, quais os países que você vai querer a comercialização e essa exclusividade. E no momento que você estiver fazendo esse desenvolvimento, selecionar esses países para depositar o pedido de patente nos países que forem do interesse daquela tecnologia. Então, a patente é territorial, o exame ocorre individualmente em cada país e não existe patente mundial. E o prazo de vigência? A patente de invenção, ela tem 20 anos a partir do depósito, e o modelo de utilidade 15 anos a partir do depósito. Só que existe o parágrafo único do artigo 40 dessa lei da LPI, que a gente chama, que fala que o prazo da vigência da patente não será inferior a 10 anos para a patente de invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade a contar da data de concessão. Ressalvada a hipótese do NPI está impedido de proceder exame de mérito por pendência judicial ou força maior. O que é um modelo de utilidade? O modelo de utilidade é uma nova forma, uma disposição conferida a um objeto que resulta numa melhoria funcional. Toda vez que você pensar em modelo de utilidade, você pensa numa melhoria na função daquele objeto. Então, aqui a gente tem uma tesoura, né? Tem duas tesourinhas, uma maneira diferente de pegar, então melhorou um pouquinho a função, o tipo de telefone, enfim, tem que ter alguma melhoria funcional naquele objeto. E qual que é o direito adquirido, tanto para patente quanto para modelo de utilidade? É impedir o terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar
um produto objeto de patente ou um processo ou produto obtido diretamente através desse processo patenteado. E a extensão da proteção dessa invenção vai ser baseada no que tiver reivindicado, então pelo teor das reivindicações que são interpretadas com base no relatório descritivo e nos desenhos. O que significa isso? Significa que a patente vai proteger de fato o que você pediu. O inventor escreveu um relatório descritivo e reivindicou exatamente o que ele quer proteger. Então, a patente ela tem essa exclusividade, o inventor vai conseguir essa exclusividade nessa redação específica, no que ele escreveu, no que ele pediu. Então, você tem que prestar muita atenção na hora de redigir um pedido de patente para ver se de fato ele está protegendo aquilo que você inventou, para que você não tenha um susto lá na frente de falar, nossa, mas isso daqui eu não achei que a pessoa pudesse copiar, mas se você reivindicou, foi concedido daquela maneira, então isso é muito importante que você entenda. E também é interessante para quem quer explorar uma tecnologia. Então, às vezes a pessoa está querendo explorar uma tecnologia, ela sabe que tem uma patente. Nossa, tem uma patente de um medicamento sublingual, por exemplo, para tratar, vamos supor que o COVID, eles consigam um medicamento sublingual para tratar o COVID. E aí, o que uma pessoa, uma indústria que queira desenvolver um medicamento parecido, ela vai falar, nossa, eu não posso fazer um sublingual, eu posso fazer uma solução oral, por exemplo. Aí, se você vai olhar no teor da reivindicação, a patente protege tanto o sublingual, quanto a composição oral, quanto, enfim, várias outras possibilidades. Então, você tem que observar o teor da reivindicação concedida para entender o que de fato aquela patente está protegendo. E você não vai infringir uma patente quando você tem finalidade experimental. Essa é uma regra que a gente tem, que a gente chama de exceção Bolar de TRIPS, que é um acordo de propriedade intelectual relacionado ao comércio, né? É um acordo que a gente é signatário, o Brasil é signatário, então não tem problema nenhum você fazer a experiência, a pesquisa e o registro daquele produto para fins de pesquisa. Então, o produto, se ele tiver fabricado de acordo com a patente e estiver ainda na fase de pesquisa, não tem problema nenhum. Outra possibilidade que você tem é de licenciar essa patente. Então, se você fabricar um produto e tem o consentimento do titular e ele te conceda essa licença, também não tem problema nenhum. Então, você não infringe uma patente quando você está fazendo uma pesquisa. Só que é interessante que você saiba se existe ou não patentes relacionadas àquele assunto, até para que você economize dinheiro e tempo e não invista numa tecnologia que já foi patenteada ou que não tem necessidade de você gastar tempo nem dinheiro com ela. Você consegue entender o que você pode fazer melhor ou diferente daquilo que já existe patenteado. Então, por isso que é importante sempre fazer a busca. O que é o domínio público? O domínio público é o que a gente fala que está livre para exploração, é o que já não tem mais patentes. Então, ele acontece quando o prazo de vigência daquela patente expirou, então a gente fala que a patente está em domínio público, ou quando ela caduca, a patente também existe uma maneira de você pedir a caducidade dela, ela não está sendo utilizada, ou pela nulidade, né? Nulidade, você anula a patente, você pode anular no INPI, que é a nulidade administrativa, ou judicialmente, e aí um terceiro solicita essa nulidade. Ela pode ser também entrar em domínio público pela renúncia do titular, o titular não se interessa mais pela patente, abandona a patente, e pela falta de pagamento de anuidade, né? E o que pode ser protegido por patentes? Pode ser produtos, que podem ser compostos químicos, moléculas, sais, polimorfos, quelatos. Pode ser peptídeos, anticorpos monoclonais, kits diagnósticos, formulações. Processo de obtenção, de mineração, de purificação. E o que não pode ser protegido por patente? O que a lei não permite? A gente tem a lei brasileira, o artigo 10, que fala que não é possível você patentear descoberta, teoria científica, método matemático, concepção abstrata, esquema, plano, princípio, método comercial, método contábil, financeiro, método educativo, método publicitário, método de sorteio, de fiscalização. Também não pode proteger a obra literária, porque ela é protegida por direito autoral, né? Arquitetônica, artística e científica ou qualquer criação estética, e nem programa de computador, que existe a lei específica, né? Que é, se você quiser proteger, você tem a proteção de software. Também não são patenteáveis a apresentação de informações, nem regras de jogos, nem técnica, nem método operatório cirúrgico,
nem método terapêutico, nem método diagnóstico. Também não é patenteado todo ou parte de ser vivo natural, material biológico encontrado na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive genoma, germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Essa é uma questão muito questionada também durante as aulas que eu dou, porque o todo ou a parte do ser vivo natural não é. Mas se você tiver engenheirado um vetor, alguma inovação que você consiga fazer no que não é encontrado isolado na natureza, você consegue, de fato, se tiver novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, você consegue fazer um pedido de patente, sim. Então, tem que prestar atenção se é alguma coisa encontrada na natureza, que foi apenas isolada, ou se existe uma inovação em cima daquilo. E aí, a gente vem com a informação do que é descoberta e o que é invenção. Essa informação é muito importante porque só é patenteável o que for invenção. O que for descoberto, não. A descoberta é a revelação de algo que já existe na natureza. E a invenção, ela requer a intervenção humana. O exemplo clássico que a gente dá e vê em várias aulas é a questão do carrapicho, né? O carrapicho é aquilo que está na natureza, que gruda na roupa da gente, é uma descoberta. Se você passar lá no mato, você gruda esses carrapichinhos grudam na sua roupa. Só que você teve uma pessoa que estudou e olhou e viu como é que era essa estrutura e inventou o velcro. Então tá aqui a patente do velcro, né? Que é de 1952. Um pouquinho velhinha, né? Então ele notou como é que funcionava a estrutura e desenvolveu comercialmente um produto parecido. Então ele se inspirou na natureza, mas você não poderia patentear o carrapicho, por exemplo. Então as invenções, elas são patenteáveis, as descobertas não. Também não são patenteáveis, segundo o artigo 18 da nossa lei, o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública. Também não é patenteável a substância, matéria, mistura, elemento ou produto de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e respectivos processos de obtenção. Também o todo ou parte de ser vivos, exceto micro-organismos transgênicos que atendam os 3 requisitos de patentabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Então, requisitos de patentabilidade. Óbvio, não se enquadrar nos itens não patenteáveis. Isso a gente coloca mais para que vocês lembrem que existem itens não patenteáveis, né? Ele tem que ter aplicação industrial, ser aplicado em qualquer tipo de indústria, e tem que ser novo. Não pode ter sido publicado em lugar nenhum, além de ter atividade inventiva, que significa que não pode ser óbvio para nenhum técnico no assunto. E aquilo que eu comentei antes, né? Tem que ser suficientemente descrito. Como a patente vai devolver para a sociedade aquele conhecimento, ela tem que permitir que qualquer pessoa consiga copiar. Então, a suficiência descritiva é um requisito de patentabilidade muito importante, que ela permite a implementação por qualquer técnico no assunto daquela tecnologia. E tem que ter esse embasamento teórico, e o relatório descritivo tem que informar bonitinho como é que é aquela invenção. Então, o que eu vou comentar agora é novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. O que seria aplicação industrial? A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. O que seria a novidade? A novidade, a invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. O que seria o estado da técnica? É qualquer informação que tenha sido acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio no Brasil ou no exterior. Quais são os requisitos, né? Que a gente falando de novidade. Ela não pode ter sido publicada em nenhum lugar, nem pelo próprio inventor. Existem alguns países que eles deixam um período que a gente chama de período de graça, que pode ser a publicação própria do autor durante um certo período, mas a gente não recomenda. A ideia é que você primeiro deposite seu pedido de patente antes de publicar, antes de falar no congresso, antes de divulgar sua invenção. Então, a invenção, para ter o requisito da novidade, ela não deve ter sido evidenciada em nenhum documento acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por qualquer escrita ou oral ou qualquer outro meio. Tem que ser algo inédito que não se encontra no estado da técnica, que é qualquer publicação. Pode ser uma aula, pode ser um jornal, pode ser um congresso. Então, a ideia é que você não publique nada, nem divulgue oralmente, nem informe nada a respeito daquela invenção antes de fazer seu depósito do pedido de patente. Essa informação é muito relevante, é importante que vocês também tenham isso em mente e divulguem para as pessoas que você conhece, que faz pesquisa, para que elas não caiam naquela besteira de acabar falando antes sobre a invenção dela, ou publicando, ou indo para algum congresso, antes de fazer o depósito, se de fato ela tiver alguma coisa inovadora. Existe uma exceção para esse estado da técnica, como eu comentei, né? O período de graça, na verdade, é a divulgação no Brasil, né?
Você pode, dentro de 12 meses, você pode fazer o seu depósito se você divulgou. E essa divulgação tem que ser realizada pelo próprio inventor. Em decorrência de atos realizados pelo inventor. Pode ser por terceiros também, mas, de repente, se tiver o consentimento do inventor ou não, dentro dos 12 meses ainda existe esse período de graça. Mas esse período de graça não é reconhecido por todos os países. Então, é muito importante não revelar os dados da pesquisa antes do depósito de pedido de patente para manter a novidade. Também é importante vocês entenderem o que é a prioridade unionista, que é uma data que é fixada como a prioridade, que é o que vai, a partir dessa data, contar como o estado da técnica, né? Tudo que for antes dessa data vai ser considerado pelo INPI como estado da técnica para avaliar a sua invenção. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre atividade inventiva. Atividade inventiva é um requisito de patentabilidade que é bem controverso. Por quê? Ela é um requisito que fala que a invenção não pode ser óbvia para o técnico no assunto. Mas o que é o técnico no assunto? O que é óbvio, né? Então, o técnico no assunto ele é qualquer pessoa que tem um conhecimento mediano na época do depósito do pedido de patente. Então, você tem que retroagir na época que foi depositado aquele pedido e entender se um técnico com conhecimento mediano poderia entender aquilo como óbvio, seria fácil para ele chegar àquela conclusão. E considera-se que ele teve à disposição meios e capacidades para trabalhar e para experimentar e entender aquela questão. Então, você tem que pensar se o técnico no assunto entenderia aquilo, a partir do que já existia do estado da técnica, aquela invenção como óbvia. Então, como que o INPI avalia essa atividade inventiva? O INPI entende que não tem atividade inventiva se você associar conhecimentos que já estavam no estado da técnica. Então, juntar dois conhecimentos que já existiam não é uma grande inovação. Você modificar alguma forma, dimensão, proporção sem nenhuma dificuldade também não justifica uma atividade inventiva. Você substituir materiais também não justifica atividade inventiva. Inverter a ordem de dispositivo ou de operações também não. A mera substituição de trabalho manual também por mecânico também não justifica atividade inventiva. E substituir um elemento por outro equivalente também não. Além disso, a atividade inventiva, ela é considerada quando você soluciona algum problema técnico. E aí você resolve as vantagens em relação a esse problema técnico que você solucionou. Então, você tem que tentar achar algum resultado surpreendente, alguma mudança que seja de fato importante e justifique a sua inovação. Como é que você faz um pedido de patente? O pedido de patente, ele tem toda uma estrutura diferenciada, que ele está previsto na nossa lei, em várias diretrizes do NPI, e a ideia principal é que ele tem que ter um único conceito inventivo. Então, se você tiver mais de um conceito inventivo, a gente faz vários pedidos. Esse pedido vai ter relatório descritivo, reivindicação, desenhos, quando for necessário, e resumo. Então, a estrutura sugerida na nota normativa 27 do NPI é que ele tem um título, que ele tem um preâmbulo da reivindicação principal que mostra o campo da invenção, ele descreva o estado da técnica, descreva resumidamente a invenção, se for necessário, coloque desenhos e figuras, e detalhe essa invenção em desenhos e figuras, se necessário, e com exemplos práticos da invenção. O relatório descritivo vai fundamentar as reivindicações, vai ser a fonte para interpretar a reivindicação, ele não pode ser acrescido de matéria, e ele tem que estar suficientemente escrito, descrever a invenção completa de forma objetiva para que o técnico no assunto consiga reproduzi-la. E a reivindicação, ela vai delimitar a matéria protegida. Então, essa é a parte mais importante do documento de patente, a reivindicação, que é uma fonte para interpretar se a gente tem ou não uma infração de pedido de patente, de uma patente concedida. E ela é interpretada de acordo com o conteúdo do relatório descritivo e dos desenhos. As reivindicações podem ser dependentes ou independentes. As independentes, elas vão proteger característica técnica essencial e específica da invenção. Cada categoria da invenção contida no pedido de patente deve possuir uma reivindicação independente. Por exemplo, o composto, o processo, o uso. E aí, a partir dessas categorias, você vai especificando, a partir dessa reivindicação independente, você vai especificando melhor o que você quer proteger nas reivindicações dependentes, que delimitam as características das reivindicações anteriores, dando detalhes e características adicionais. E ela tem uma indicação de dependência e, se necessário, a expressão caracterizada por. Então, um exemplo de reivindicação independente. A composição farmacêutica à base de citrolaco ou de um dos seus sais farmacêuticos aceitáveis para uso sublingual, caracterizado por compreender um ingrediente ativo e recipientes essenciais, dito ingrediente ativo consistindo de 10 a 15% de citrolaco ou de um dos seus sais aceitáveis e 60 a 75% de recipientes essenciais.
onde esses recipientes essenciais compreendem uma mistura de lactose, sorbitol, celulose microcristalina com os respectivos percentuais em peso de 40% a 48%, 3% a 9%, 9% a 17% do total da composição. Então, essa é uma reivindicação independente. Ela já está bem específica, mas ela é uma reivindicação independente de composição. E a dependente dela vai falar que a composição farmacêutica, de acordo com essa reivindicação 1, caracterizada pelo fato dos referidos recipientes essenciais, são compostos por uma mistura de 45% a 48% de lactose, 6% a 8% de sorbitol, 12% a 15% de celulose, etc. Né? Então, a independente, ela está a composição de uma maneira específica e a dependente é mais específica ainda. Especifica ainda quais as porcentagens e quanti e qualitativo. Então, a reivindicação, ela vai mostrar o que vai proteger aquela invenção. Então, nesse caso específico, é uma composição bem específica com essa mistura de lactose, sorbitol, celulose e uma mistura, um comprimido sublingual, né? Então, a extensão da proteção conferida pela patente é determinada pelo teor da reivindicação e interpretada com base no relatório descritivo. Tem que ser dado especial atenção às reivindicações, porque você não consegue proteger depois do que você não reivindicou. Desenho é opcional, mas é muito interessante para que você esclareça a sua invenção. Você pode fazer vários desenhos que expliquem melhor para o examinador qual que é a sua invenção. E o resumo, ele não tem valor jurídico, mas ele vai mostrar o conteúdo da patente. É muito importante que o resumo seja bem escrito. Então, aqui tem a informação do pedido de patente no NPI, tem o número do pedido de patente, a data que ele foi depositada, a data que ele foi publicada, a data que ele foi concedido. E aqui o título dele, o resumo, o titular, o inventor e o procurador. A carta patente concedida, ela é um documento que mostra a validade. Então, a validade dessa patente é 10 anos contados a partir de 29/7/2014, ou seja, ela vai ser válida até 2024, observadas as condições legais. O exemplo do pedido de patente de reivindicação, como eu mostrei para vocês, aqui está as reivindicações completas, né? Aqui a independente e as dependentes. E como é que funciona no NPI para que ele avalie e conceda essa patente, que a gente chama de processo administrativo? O processo administrativo se inicia na época do depósito. A patente é depositada, 12 meses depois ela é publicada. Você pode pedir, inclusive, a publicação antecipada, mas em geral você fica esses 12 meses de sigilo e depois de 36 meses você faz seu pedido de exame. A partir do momento que ela foi publicada, qualquer pessoa interessada pode entrar com subsídio ao exame, ou para falar que essa patente de fato tem que ser concedida, que é em geral o titular que entra com esse subsídio, ou para falar que você, um terceiro interessado, entende que não tem mérito, essa patente não merece ser concedida. Então, você envia para o INPI uma documentação, que é um dos ramos que eu acho interessante ensinar para vocês entenderem como é que funciona, como é que se redige, porque muitas vezes é importante que um técnico escreva esse subsídio. E depois que você faz essa documentação de subsídios ao exame, você consegue explicar para o NPI por que você acha que a patente deve ou não ser concedida, né? Então, esse prazo, a partir do momento da publicação até o final do exame, você pode entrar com subsídio. E assim que o pedido é examinado, o INPI emite alguns pareceres técnicos, faz manifestações de exigências, o pedido pode ser deferido, e aí você paga a taxa de deferimento, aí é expedida a carta patente. A partir do momento que a carta patente é expedida, também é possível que terceiros interessados entrem com processo administrativo de nulidade. Então, aqui também é um outro ramo da indústria que é possível que um técnico no assunto possa atuar, que entenda que não tem novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e que a patente foi concedida equivocadamente. Você tem que apresentar para o NPI uma documentação robusta, mostrando o que você encontrou de documento que é estado da técnica que o NPI não encontrou. E o pedido também pode ser indeferido. Se o pedido for indeferido, existe recurso, e o recurso pode acarretar o deferimento posterior do pedido, ou se a pessoa desistir e não quiser mais saber do pedido de patente, ele pode ser arquivado. Na área farmacêutica ainda tem a parte da Anvisa. A Anvisa, ela entra com subsídios, né? É a anuência da Anvisa. E aqui tem, então, um exemplo no INPI, como é que funcionou esses prazos todos, né? Então, vamos lá. Aqui tem só um espacinho mostrando que a patente foi concedida e 2 laboratórios requereram uma nulidade dela, né? A Eurofarma e a Difucap. Eles entraram com um pedido de nulidade administrativa assim que a patente foi concedida. O INPI examinou esse pedido de nulidade e ele acabou mantendo o privilégio, mantida a concessão. Então, foi um processo de nulidade administrativa que o INPI examinou. 2 laboratórios entraram
argumentando com documentação para falar que a patente não tinha mérito, mas o MP entendeu que sim, tinha mérito e manteve a patente concedida. Agora eu vou falar para vocês de proteção internacional. A proteção internacional, o pedido de patente ele é depositado em cada país que mantém um acordo com o Brasil ou em organização internacional que produza um efeito de depósito nacional. Ele é segurado pelo direito de prioridade nos prazos estabelecidos. A reivindicação de prioridade é comprovada por documentos na origem, né, da data do depósito. E aí, a partir dessa data de prioridade, a gente tem algumas famílias de patentes que são as patentes que compartilham a mesma data de prioridade. Então, quando você faz o depósito internacional, você tem uma data específica para que esse pedido seja considerado o estado da técnica a partir daquela data independente do país que ele entrou. Então, olha aqui, ó. Como vocês podem notar, então aqui a gente tem um pedido que foi depositado em vários países, né? Aqui nos Estados Unidos, no Brasil, na Europa, e ele tem essa data de prioridade, que é a data que conta para exame, para que o pedido seja avaliado. Então, ele vai ser avaliado o estado da técnica a partir dessa data. Tudo que foi antes de 1998, de 18 de 3 de 1998, vai ser considerado como estado da técnica. Tem dois processos que a gente pode seguir para a internacionalização de um pedido de patente. Tem o processo através da Convenção da União de Paris, que a gente fala de CUP, né, que é um tratado que fala da possibilidade de você fazer vários depósitos ao mesmo tempo, e o mais utilizado atualmente é o PCT, que é o Tratado de Cooperação em Matéria de Patente. Ele também permite um depósito único em vários países ao mesmo tempo. A Convenção da União de Paris, ela fala do princípio do tratamento nacional, princípio do direito à prioridade e princípio da independência das patentes. O depositante pode depositar o mesmo pedido de patente nos países membros do seu interesse dentro de 12 meses, sem que o primeiro depósito, que é o pedido prioritário, prejudique a sua invenção. O PCT, o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, ele é um único depósito internacional e o prazo é maior, é um prazo de até 30 meses para depósito em diversos países. Então, você tem mais tempo para escolher qual país que você quer entrar. Além disso, você consegue entender também, através de uma busca internacional, se aquele pedido vai ter mais ou menos chance de ser concedido lá fora. Então, é possível que você apresente modificação durante esse processamento e pode servir como uma prioridade para os depósitos em outros países da CUP ou do PCT. As fases do PCT. A fase internacional do pedido do PCT e a fase nacional. Ele começa em um país e ele vai, por exemplo, se ele começar no Brasil, ele pode ter a fase nacional em cada país que ele selecionou, que ele designou. O depósito do pedido original do PCT, depois de 12 meses do depósito, você tem a emissão do relatório de busca, que aí você consegue entender qual a chance do seu pedido ser concedido fora do país. E de 16 a 18 meses, você consegue realizar emendas no pedido. Depois de 18 meses ele é publicado e você tem até 30 meses para entrar em fase nacional nos países de interesse. Então, só uma comparação, né? A CUP e o PCT. A CUP você faz um depósito local, depois de 12 meses você vai ter alguns custos com tradução, com taxas oficiais, para você depositar fora. O PCT, você faz o depósito local, mas você tem, depois de 12 meses, você ainda não precisa escolher qual país, você vai escolher só lá na frente, depois de 30 meses. Você vai ter a possibilidade, inclusive, de entender se nos países que você iria depositar, seria de fato considerado uma inovação. Então, você economiza um dinheiro de não entrar em países que você acha que não vai ser possível, ou que não é patenteável, enfim, através dessa busca internacional, que você consegue fazer algumas alterações do seu pedido, contanto que não exceda a matéria depositada. Agora eu vou comentar com vocês patentes farmacêuticas. O que é patenteável na área farmacêutica? É molécula, indicação terapêutica, são sais, são enantiômeros, fármacos polimórficos, dosagem, concentração, formulação, excipiente, processo de síntese, combinação. Quer dizer, tem um mundo inteiro aí para você patentear na área farmacêutica, que é importante que vocês entendam, como eu comentei, que não precisa ser só farmacêutico. Eu sou bióloga, tem muita gente que é químico e que atua na área, enfim. Quem tiver interesse de aprender de patente consegue navegar bem nesse ambiente. E qual que é a diferença de patente e de segredo industrial? O segredo industrial ele é definido como conhecimento reservado sobre ideias, sobre produtos, que possuem valor competitivo na empresa e que fica oculto. Quer dizer, você não vai publicar ele no pedido de patente, você vai manter entre as pessoas que trabalham naquele segredo, que o mais famoso é o da Coca-Cola, né? E quais as vantagens? A patente ela vai definir o que é protegido, bloqueia a ação do terceiro, ela vira um bem intangível da empresa e ela facilita o licenciamento, além de projetar uma imagem de inovação. O segredo industrial, ele protege o item que não vai ser patenteável, não tem prazo de expiração, então, se você conseguir manter por muito tempo, ele pode durar até mais do que uma patente, mas ele não vai indicar os planos empresariais e a empresa vai ter que se proteger e definir a estratégia dessa proteção, que é muito difícil.
A desvantagem de patente, ela vai divulgar o conteúdo do objeto detalhadamente, como eu comentei com vocês, porque tem que ter suficiência descritiva. Ela tem um custo para manutenção, ela tem um prazo de validade, ela depende da concessão e ela pode sofrer interferência de terceiros. Já o segredo industrial, ele tem o risco de vazamento, de patenteamento de alguém, que de repente não sabe o que é seu segredo, se ela vai conseguir falar que você inventou antes. E é uma dificuldade de conseguir a prova que alguém roubou esse segredo industrial. Aí, ter uma patente é garantia de lançar o produto? Não. Você impedir terceiros é diferente do direito de você explorar. A patente, ela dá o direito de você impedir terceiros de explorar a sua invenção, mas você precisa avaliar a liberdade de exploração comercial do seu produto antes de pensar num depósito, né? E essa liberdade de exploração comercial, você utiliza a informação tecnológica de pedidos de patentes para ver aonde, o que você quer comercializar e monitorar os concorrentes, ver a tendência da tecnologia. E esse relatório de liberdade de exploração comercial ele é realizado para dar segurança jurídica ao lançamento do produto. Engloba todas as patentes, todos os aspectos relevantes, todos os territórios alvos para lançamento. Então, o relatório de liberdade de exploração comercial é um documento muito robusto que faz uma busca exaustiva de tudo que tem de informação relativa à tecnologia. E é também uma outra maneira de monetizar o seu conhecimento. Se você souber muito bem de uma tecnologia e souber fazer um relatório de exploração comercial, esse documento é muito rico para a indústria. E como é que funciona isso? Por exemplo, na indústria farmacêutica, você quer desenvolver um genérico, você tem que saber se o medicamento de referência está livre. E aí você vai ver se ele tem a possibilidade através dessa busca exaustiva, esse relatório de liberdade de exploração comercial. Se tiver algum impedimento, você tem que saber, esse impedimento é de fato algum impedimento relevante? É uma patente que tem mérito? Sim, é. Então vamos esperar a patente expirar ou tem alguma maneira de contornar? Ou não, não é. Então o medicamento está livre. Então a gente consegue entrar com subsídios, com PAN, com uma documentação na NPI para mostrar que esse pedido de patente não tem mérito, não merece ser concedido e desenvolver esse medicamento. Então, o plano de ação, se a patente tem mérito, você tenta contornar. E se você conseguir contornar, inclusive inovando, você tem uma oportunidade de depositar seu próprio pedido. Se ele atender aos requisitos de patentabilidade, você tem um depósito de pedido de patente. A patente que tem mérito, você contornou, conseguiu inovar e atende aos pedidos de patentabilidade. Agora, se você não tem mérito, você consegue entrar com subsídios ou com PAN. Agora vamos falar um pouquinho do site do NPI. Como é que você busca no site do NPI um pedido de patente? Então você precisa ter um login e uma senha. É fácil, você faz um cadastro, depois você entra com o seu login e senha. E aí você vai entrar, né, com o seu login e senha, e vai colocar o número do pedido de patente e vai fazer essa pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa pela informação que você precisa técnica, pelo titular, pelo número do pedido de patente, se você tiver. E tem ferramentas de busca gratuitas, que é do NPI, do SpaceNet, do SPTO, tem o Google Patents, tem o Audiobook do FDA. Enfim, o plano estratégico de P&D de negócios, você tem que considerar depositar as marcas e as patentes, avaliar a liberdade de exploração comercial, avaliar as possibilidades de inovação e as colaborações e parcerias.